Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, que neste momento o Senhor traga sobre a nossa vida entendimento. Traga o discernimento da Tua palavra. Fale de forma profunda ao nosso coração, de tal forma que essa palavra grave realmente seja gravada em nosso coração e gere vida em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel capítulo 9, no versículo 21, na verdade é um momento onde Saul está sendo escolhido, na verdade já tinha sido escolhido por Deus para reinar, e o profeta Samuel conta para ele, anuncia para ele quem ele seria a partir de então. Essa noite eu queria falar para vocês sobre algo que está sobre a vida de todo aquele que já entregou, já fez uma aliança de vida ao Senhor. Tem os salvos aí, por favor, dá um aceninho aí. Eixa! Os salvos, só os salvos. Porque quem está salvo está vibrando, Porque não importa o que acontecer neste mundo, meu destino é certo. Isso aí é uma paz incrível, Não é? Então, hoje eu vou falar sobre o poder do seu chamado. Olha o que diz lá. Quando Samuel chega até Saul e anuncia para ele, que ele está sendo ungido como rei. Olha o que ele fala. Verso 21. Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por quê? Então estás me dizendo tudo isso? Interessante, É interessante como que nós lidamos com as coisas de Deus, O homem, como lida com as coisas de Deus? Saul estava diante do profeta mais admirado daquela época. As pessoas, alguns até tremiam quando avistavam o profeta Samuel, porque o profeta Samuel, quando ele estava em um lugar, alguma coisa ia acontecer, ou coisas iriam acontecer. Então ele ouviu isso da boca do profeta Samuel e mesmo assim ele questiona. Ele questionou. E nós fazemos isso. Nós temos o hábito de olhar as circunstâncias da nossa vida e achar que as coisas de Deus só vão fluir na nossa vida quando as circunstâncias estão favoráveis. Quando as circunstâncias estão favoráveis. Mas você vê o que ele diz? Ele fala, mas por que você está me escolhendo se eu sou da menor tribo de Israel e dentro dessa tribo eu sou do menor clã? Então, a minha família é insignificante no meio do povo de Israel. Eu? O rei? Como nós fazemos isso, Quando nós vemos na palavra de Deus, quando o Senhor diz que nos tornamos seus filhos, e como filhos, recebemos várias outras coisas, inclusive responsabilidades, Nos tornamos embaixador do reino de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos uma geração de sacerdotes e profetas sobre a terra. Nós achamos lindo. Quando alguém fala isso, alguns sentem arrepio, Outros ficam entusiasmados por 5 minutos. Aquele entusiasmo, mas não deixa o negócio pegar fogo. Por quê?
Porque a tendência é olhar a nossa condição de vida financeira, condição de vida familiar, condição de vida no contexto da cidade que você mora, né? Eu moro em Alfenas, como eu poderei ser um grande instrumento de Deus numa cidade dessa? Tantas coisas, né? Eu não sou letrado, e é isso, é aquilo outro. Interessante que Saul era bonitão, né? A palavra de Deus diz que ele era bonitão. Diz que era um morenaço, né? Morenaço, que o do exército lá, o dos mais altos, batia no ombro dele. O cara era grande, né? Que era bonitão, tal, de família rica, apesar de ser do clã pequeno, mas era de uma família de posse. Mas, tudo isso, né? Quando vem essa questão de chamado de Deus, de sermos instrumento de Deus, essas coisas atemorizam a maior parte das pessoas. A maior parte dos cristãos, responder chamado, mas como vai ser? O que vai acontecer? E quando eu falo chamado, meu irmão, eu não estou falando de ministério da palavra, não estou dizendo de profeta, evangelista, mestre, não estou falando disso não. Eu estou falando do seu chamado, como filho de Deus, como povo de Deus. Vamos dar mais uma olhadinha? 1 Samuel, no capítulo 10, versículos 6 e 7. Antes disso, quando eu fui chamado por Deus, né? Quando eu falo chamado, quando Deus me alcançou mesmo e me fez entender, né, o seu plano de salvação e depois tudo aquilo que Ele estava confiando nas minhas mãos, foi interessante. Porque, em primeiro momento, eu morri de medo e de vergonha. Morri de medo e de vergonha. Eu fiquei numa fome de Deus. Eu li, como eu já falei aqui, eu li o Novo Testamento em uma semana, mas eu li escondido. Ai, que coisa esquisita, né? Eu li escondido da minha família. Porque minha família era muito religiosa, mas de uma outra, né, crença. E aí aquele receio da perseguição, da crítica e tantas coisas. E eu li uma semana escondido. Então eu ficava várias horas nisso. Aí de vez em quando eu aparecia com os olhos inchados, né? Porque eu ficava brigando com Deus, né? Eu não conseguia admitir que Deus tinha enviado Jesus para morrer por mim. E até então eu não dei valor nenhum a Ele. Aí eu chorava. Mas por que você fez isso? Não precisava fazer isso por mim. Tadinho, né? Novo convertido. Aí a resposta era assim, não foi só por você, foi por muitos outros, né? Mas enfim. E também quando houve o chamado ministerial, também não foi assim de medo, mas não entendia nada. Né? Quando a pessoa chegou do meu lado, pôs a mão no meu ombro e falou muitas coisas que só eu sabia, só para mostrar que era Deus que estava falando, e depois disse assim, hoje Deus te chama para o ministério da palavra. Aí o ministério da palavra, o que é isso? Aí eu passei uma semana perguntando na igreja o que era ministério da palavra. Aí eu cheguei por último no pastorado da igreja. Eu falei, o que é ministério da palavra? Por quê? Eu falei, não, porque Deus falou comigo que eu tinha um chamado ministério da palavra. Aí o pastorado começou a dar glória a Deus e tal. E eu falei assim, mas o que é tão importante nisso? Você vai pregar a palavra de Deus. Aí eu falei, você é um pregador? Não, do jeito que Deus falou, você vai ser um pastor. Aí eu fiquei tão animado. Eu falei, então, se Deus me chamou, vou largar a faculdade, vou largar tudo e agora eu vou para o seminário. Aquela empolgação de conhecer os mistérios de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. E aí quando eu disse para a liderança da igreja, vou tomar decisão, vou trancar a matrícula, eu acho que vou largar tudo.
Aí vem uma pessoa muito usada por Deus na igreja lá e fala assim, não, Deus diz para você o seguinte, você está numa escola, a faculdade faz parte dessa escola, você vai precisar de tudo isso quando o Senhor disser, é agora, né? Então, irmãos, mas nós temos que entender uma coisa para começar a ser liberado este chamado de uma maneira maravilhosa na sua vida. 1 Samuel capítulo 10, no versículo 6 e 7, depois nós vamos em Atos, né? Mas no capítulo 10, versículo 6, fala assim, sobre Saul. Quando ele foi ungido, olha lá, o Espírito do Senhor se apossará de você, o profeta Samuel dizendo. E com eles, quer dizer, com os profetas, você profetizará e será um novo homem. Viu? A presença do Espírito de Deus, né? O profeta está dizendo que a presença do Espírito de Deus, o agir do Espírito de Deus sobre a vida de Saul, o faria um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Ele já colocou uma coisa imperativa, ele diz, olha, Ele estará com você, Deus está com você. Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, olha, o chamado já aconteceu sobre a tua vida, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você tem um chamado de Deus. Deus te chamou, Deus foi lá onde você estava, na condição que você estava, Ele te alcançou, Ele tirou a venda dos teus olhos, Ele fez com que você tivesse entendimento do plano dEle para a sua vida, portanto, Ele te chamou, amém? Estão entendendo isso? Agora, quando a gente fala que nós somos chamados por Deus, às vezes fica só aquele movimento assim de Deus para conosco, né? Deus para nós. Então agora eu sou salvo. Não, mas quando você se torna filho de Deus, você se torna representante do reino de Deus. Entende? Esse chamado é um chamado universal. Todos os salvos em Cristo Jesus são chamados para compartilhar Cristo com as pessoas, anunciar as maravilhas de Deus, contar os feitos maravilhosos que Deus vai fazendo na sua vida. O primeiro que foi te alcançar da maneira que te alcançou, não é? Depois as coisas que vão acontecendo no decorrer da sua vida, por você ficar dependente dEle, por você se envolver com Ele, por você ler a sua palavra, entender a sua palavra e viver esta palavra. A unção que vem, quer dizer, a capacitação sobrenatural de Deus sobre a tua vida, ela já existe, irmão. Porque quando Deus chama, Ele traz a capacitação para que você também viva esse chamado. Amém? O homem natural não pode viver um chamado de Deus. Ele não consegue. Não consegue realizar a obra de Deus sem a unção de Deus, sem a autoridade de Deus, ele também não consegue. Atos capítulo 8 confirma esse texto do Velho Testamento. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Tá certo? Então, existe uma promessa de Deus de nos capacitar para o chamado. Aí algumas pessoas, hoje talvez, porque nós estamos num tempo que muitos estão dizendo que é o fim. Não é o fim da picada, não, é o fim mesmo. Muitos estão dizendo que está chegando o fim. Eu sou um desses. Eu digo para você que o Senhor está às portas. Eu digo para você com um pouco mais de ousadia que não passa dessa geração. Pela velocidade dos sinais. Pastor, qual é a data? Ah, não, aí você está querendo me pôr na enrascada, não tem data. Eu só posso dizer para você que é nessa geração, eu creio que é nessa geração, estou me preparando para que seja nessa geração, né? Estou buscando ficar alinhado com o Senhor, né? Mas, então, se essas coisas estão assim, queridos, e aí? O que está acontecendo?
as pessoas, inclusive a igreja. Se você pegar as pessoas de uma maneira geral, elas estão o quê? Cada vez mais superficiais. Concordam? Não estou falando nem de igreja. Antes de falar de igreja, as pessoas aí fora estão extremamente superficiais. Não é? Extremamente superficiais. Mas isso já pegou na igreja, não já? A igreja também está superficial. Os relacionamentos estão superficiais. Nós precisamos mudar isso, precisamos. É difícil, porque a gente acaba sendo envolvido pelas coisas deste mundo, né? Mas as coisas estão acontecendo desta maneira. O Senhor está voltando e eu e você precisamos entender o seguinte, que Deus está aqui nesta noite. Não está? Deus, Ele está aqui nesta noite. O Espírito de Deus está neste lugar. E Ele está te lembrando que um dia Ele te chamou. E Ele encheu teu coração de muitas coisas. Ele encheu teu coração de muitos sonhos. E muitos estão deixando isso de lado. E a alegria está indo embora do seu coração. Porque o que alegra, a verdadeira alegria vem de Deus. Né? Deus não coloca alegria no seu coração como se fosse uma varinha, né? Que toca na cabeça, porque isso é mágica, né? Toca na cabeça, pum, alegria. Não. Deus enche a nossa vida de alegria quando nós temos experiências com Ele. As experiências nos levam a ter segurança nele. Segurança num relacionamento real, verdadeiro, consistente. Um Deus que se revela diariamente para mim, para você. Isso traz segurança. E essa segurança traz paz. E essa paz enriquece a nossa vida. Essa paz traz brilho, né, nos nossos olhos. Essa paz faz com que eu e você fiquemos assim apaixonados pelas coisas de Deus, fazemos a obra cheia de paixão, de entusiasmo, com intensidade. Por quê? Porque não há sombra de dúvida mais. Deus é real na minha vida. Estão entendendo? Agora, as circunstâncias estão aí e vão piorar. O país pode até melhorar de condição. Quando eu falo circunstâncias piorarem, não é finanças, irmãos. Eu sei que nós estamos num tempo do materialismo. As pessoas entendem que problema é sempre falta de bens ou de dinheiro, né? Mas a alegria e a paz não estão nessas coisas, apesar de muitos acharem que estão. Mas você pode pegar uma questão só, né? Uma pessoa pode estar rica, abundante de dinheiro, mas se o relacionamento familiar não estiver bom, ele não tem paz no coração. É ou não é? Ele fica abatido, gera desânimo, ele perde o entusiasmo de trabalhar, ele tem os bens, mas ele não vê graça nos bens. Por quê? Porque isso afeta a sua vida. Mas, querido, Ele te chamou. O Senhor te chamou. Tem pessoas que têm um chamado lindo que ouviram da parte de Deus. Tem pessoas que geraram, né, na sua mente coisas que estão relatadas na palavra de Deus e colocaram: Senhor, eu quero isso na minha vida. Faz com que a minha vida seja desta maneira que eu estou lendo aqui. Quantas coisas você gerou de Deus, né, no seu coração, na sua mente. Quantos momentos você teve o impulso de mudar o rumo da sua vida, para ajustar a sua vida e ficar em conformidade com a palavra, para vir aquilo à existência. Mas aí as coisas deste mundo dizem: não faça isso, que besteira. E se isso não acontecer? Como se as verdades deste mundo fossem as verdades e a palavra de Deus fosse um grande engano. Quantas pessoas, né, irmãos? Quantas pessoas a gente encontra por aí, inclusive, infelizmente está sendo comum ver pessoas, pastores, pregadores, abandonando o altar, porque a igreja não é mais como era antes.
Lógico que é muito mais difícil você pregar para um povo que não tem entusiasmo. Mas se você foi chamado para pregar, você tem que fazer a sua parte e esperar que Deus te dê a colheita, não é? Ele não promete isso? Não tem um salmo que diz que a pessoa vai, como é que é? Vai andando e chorando, não é isso? É isso sim o salmo? Ele volta o quê? Colhendo o quê? Ele traz os feixes, colhendo esses feixes com alegria. Não é? Não está escrito? Eu tenho que esperar o tempo de Deus, você tem que esperar o tempo de Deus, mas olha, em nome de Jesus, irmãos, o tempo é hoje, viu? O seu tempo é hoje. É tempo de você, olha, abrir o baú, né? Abrir aquele baú, que é o baú dos santos. Abre o baú, tem um escudo lá dentro, tem uma capa dobradinha, empoeirada, tem uma espada dentro da sua capa, tudo bem guardadinho, porque é de Deus. Deus me deu isso aqui, e está bem guardadinho. Está na hora de você tirar, está na hora de você colocar o capacete, está na hora de você pegar o escudo, levantar esse escudo, está na hora de botar essa capa, está na hora de pegar a espada. Estão entendendo, irmãos? Está na hora de você tomar a sua posição. Pode acreditar nisso. Se você está esperando que haja calmaria na sua vida, para que você faça a obra de Deus, você não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia nunca disse isso. Ela nunca disse isso. Ou disse? Quando tudo estiver bem, aí você vem e responde ao meu chamado. É assim? Como é que você foi alcançado? Foi num tempo de calmaria? A maioria, não. Alguns, sim. Mas a maioria, não. Alguns talvez falem assim, pastor, eu nem lembro como eu fui chamado, porque meu pai trouxe arrastado para a igreja. Então não era calmaria. Era na marra, né? Mas todos nós passamos por momentos difíceis e fáceis. Jesus passou por momentos difíceis, momentos de alegria. Na verdade, passou momentos muito difíceis. Paulo, Pedro, Tiago, olha, né? Não só lá no passado, no Novo Testamento, também nos dias de hoje. Todos nós estamos numa condição que o mundo jaz no maligno, não é, irmãos? Alô, igreja? O mundo jaz no maligno. O que você está esperando? Que fique mais maligno? É isso, irmão? Você está esperando piorar? Fala aí, igreja. Tá esperando piorar. Está esperando piorar. Olha a condição do nosso país, irmãos. Um país que tem palavra profética e são palavras verdadeiras. Agora escute bem, não é toda profecia que se cumpre, e quando não se cumpre, pastor, não se cumpriu, então todas essas bocas que anunciaram não eram profetas do Senhor. Se você ler 2 Crônicas 7,13, você vai entender, né, que o povo se afastou, né? O povo, quando se afasta de Deus, vem as condições justamente de estar longe de Deus. O príncipe deste mundo tem toda a liberdade de operar, e o nosso país está assim. Nosso país, as igrejas começaram a crescer, as igrejas foram crescendo, um povo aceitando a Cristo. Tem estados, tem um estado aqui do nosso país, que, se eu não me engano, pelo menos a última estatística, um estado, não é uma cidade, um estado, 45% do estado são cristãos. Cristãos praticantes, confessos e atuantes na obra de Deus. 45%. Agora nós somos igreja do Senhor, amém? Nós somos igreja do Senhor. Você tem um chamado, eu também tenho. Sobre esse chamado existe unção de Deus. Uma unção que está muitas vezes, irmãos, engavetada. Porque a unção vem de Deus, e a unção, ela tem um propósito, ela tem um destino. Ela é focada para algo. Então, se nós estamos vindo à igreja, né, nós estamos no culto, porque nós somos crentes.
você não entendeu o seu chamado. Ainda não entendeu o seu chamado. Quando você não estuda a palavra de Deus, você não entendeu o seu chamado. Sabe por quê? Porque a Bíblia instrui. E ela diz o seguinte: Jesus era um rabi. Você sabe o que é um rabi? Alguém sabe o que é rabi? Fala aí, povo. É mestre. E esse título recebe como? Porque era bonitinho? Diz que na formosura nem tinha, né? Então, como é que ele se tornou mestre? Como é que ele se tornou mestre? Estudou? Estudou onde? Nas melhores escolas? Não faz propaganda, hein? Aonde que ele estudou? Hã? Na época de Jesus, a melhor escola, né? Era a escola de Gamaliel, né? Está entendendo? Ele estudou. Aí vem aquele povo e fala assim: não precisa dar disso, não. Você ficar cheio do Espírito de Deus e vai que vai. E o Senhor instrui tudo e vamos assim. Pois é, mas Jesus não foi assim, né? Ele era rabi, e como rabi ele podia entrar nas sinagogas e pregar. Existe estratégia, estão entendendo, irmãos? Existe estratégia de Deus. Ninguém sobe no altar de uma sinagoga se não for um rabi, não pode. E todo rabi que é visitante numa cidade, ele tem direito a pregar naquele dia. Então por isso que Jesus ficava peregrinando, rodando, todo lugar ele pregava. Era, né? Essa estratégia maravilhosa. Agora entendam bem, irmãos, o que está acontecendo quando nós não entendemos o nosso chamado? Nós ficamos perdidos, porque tem a ver com o propósito da sua vida. Então, aí fica perdido. Aí não tem sentido acordar domingo de manhã. Não tem sentido acordar domingo de manhã e perder a Fórmula 1, né? Que eu era fã de Fórmula 1. Não sei nem quem é que está a mais, nem sei se é domingo ainda, Fórmula 1, né? Eu gostava daqui, quando eu cheguei aqui, a feira, né? Tem povo aqui que não perde a feira, ele perde a escola bíblica, mas ele não perde a feira. Isso é o quê? Não entender o chamado. Estão entendendo isso, irmãos? Vir num culto aos domingos somente, não entender o seu chamado. Porque quem entende o chamado, quem entende o que envolve tudo isso, a riqueza de Deus na nossa vida, você se torna uma pessoa grata, você expressa gratidão. Quem é grato expressa gratidão, é ou não é? Agora, quando não tem sentido essas coisas, é lógico, eu vou fazer outra coisa. Eu vou jogar videogame, eu vou ficar na televisão, batendo papo, que são coisas, então, se tornam coisas mais prazerosas. Por quê? Porque eu não tenho prazer em Deus. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus, nesta noite, de novo, de uma maneira muito particular, Ele diz: ei, você esqueceu que eu te chamei? Você esqueceu que eu fui lá aonde você estava, né? Lá, no jeitinho que estava o teu coração. Você esqueceu que eu fui lá e tirei você de lá, porque eu te amo. Esqueceu disso? Você está esquecendo disso? Deus não está te cobrando, não. Deus está dizendo: desperta. Desperta, porque tem muito mais para você. Quando eu falo muito mais, não é receber só bênçãos, não. É muito mais viver as coisas de Deus. Estão entendendo, irmãos? Viver as coisas de Deus. Mas nós precisamos tomar uma posição, querido. Sabe por quê? Porque se essa é a última geração, a palavra profética diz que Deus vai levantar um grande exército dele para semear, é a última semeadura, né, sobre a terra. E eu estou nessa. Sabe por quê? Porque também tem galardão, né? Agora, muitos vão ficar como espectadores. Muitos vão ficar como espectadores. E diante de tudo isso, para terminar, para nós orarmos, eu quero dizer o seguinte: você vai se deixar ficar acorrentado pelas trevas, porque se você não está respondendo o teu chamado, você já está preso. Você está preso. Preso aqui, né? Você sabe que o alvo de Satanás não é botar você numa cela da PM ou da Guarda Civil, sei lá.
A cela está aqui, ó. Uma mente controlada está aprisionada. Estão entendendo? Então, em nome de Jesus, eu quero pedir que você feche um pouquinho seus olhos, pense. Você está respondendo o seu chamado? Como é que está isso? Se você não está, não pense agora em questões emocionais, porque não é, isso é cilada, viu? Não é emocional, isso é espiritual. E o que você tem que falar? Você tem que fazer é dar um basta, chega. Chega em nome de Jesus, sobre a minha vida não. Chega, né? E chega é sair de mim mesmo, viu? Não é sair daqui do meu redor, não, sai de mim. Essa cadeia eu quebro agora em nome de Jesus. Começa a fazer a sua declaração aí com a sua vida, é a sua vida que está em jogo, querido. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor é presente neste lugar, Pai. A Tua presença é real aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, nesta noite é sobre o chamado, Senhor, que o Senhor direcionou, alcançou cada um aqui, num determinado dia, numa determinada hora, de uma forma, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, as circunstâncias, as questões deste mundo, como estratégia, Senhor, do maligno, Pai, tem acorrentado muitos de nós, nos fazendo inoperantes, nos fazendo pessoas mais preocupadas com os nossos problemas, não conseguindo olhar mais para o nosso próximo, não conseguindo ver perspectiva de melhora de vida. Senhor, muitos estão em secreto na sua casa, em choro, em tristeza, em abatimento. Mas em nome de Jesus, esta noite vai ser quebrado este jugo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado Deus, louvado seja o Senhor, meu Pai. Nós te adoramos e nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem para nós, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou nesse dia para nós, Pai. Nós somos gratos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Oh Deus, que esta bênção, Senhor, que foi reservada para nós nesta noite, Senhor, cada um que está aqui, cada família representada, Senhor, possa levá-la, Senhor, para o seu lar, e que nós possamos chegar na nossa casa e declarar a paz do Senhor na nossa casa, e declarar que esta bênção que veio comigo seja sobre a minha família, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de conquistas, que seja uma semana onde você possa ver a manifestação do teu chamado acontecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, que toda honra e que toda glória seja dada sempre ao Senhor. Nós te agradecemos e nós te bendizemos por todos os teus feitos em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia.